Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala bem assim: tudo, é por isso que a turma não gosta, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo, há tempo, há tempo, não, versículo 1 ainda, há tempo para todo, debaixo. Se você quiser fechar sua Bíblia, ou se você, na verdade, abra comigo lá em Gênesis. Vamos comigo em Gênesis. Vamos lá. Gênesis, no seu capítulo. Eu quero mostrar para você uma repetição. Como assim, pastor? Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E eu quero mostrar para você, Mary, uma repetição aqui. Olha o que fala a Bíblia, Pablo. Como as coisas se repetem. E Gênesis capítulo 12, no seu versículo 12 também, versículo 11 na verdade, capítulo 12, versículo 11, marca aí, irmão, eu vou te mostrar uma repetição. 12, 11. E aconteceu que chegando ele para entrar no Egito. E por que ele vai para o Egito? Porque ele se deparou num tempo de fome, no versículo 10. O versículo 10 já que fala de um tempo de fome. E no versículo 11 ele fala que ele vai entrar no Egito. E quando ele vai entrar no Egito, ele fala para a mulher, para sua esposa Sara: Sara, vem aqui, nós vamos adentrar esse ambiente. E quando nós entrarmos nesse ambiente, fala que você é minha irmã. Por que, Sara? Porque você é muito bela, você é bonita. E os maridos precisam elogiar as esposas de vocês, viu, gente? Elogia sua esposa. E ele chega para Sara e fala, irmão, e é engraçado porque Sara tinha mais de 90 anos, gente. Pensa numa velhinha bonita, gente. Irmão, o cara olha e fala assim, ó, mulher, você tem 90 anos, mas você entrar aqui, os caras vão querer você, então fala que você é minha irmã. Entendeu, irmão? Imagina uma velhinha de 90 anos, o maridão dela olha e diz assim, ó, você tá da hora, filha. O pessoal vai colocar os olhos no C, então para não ter perigo de morte, para não matarem eu aqui, é o seguinte, fala que você é minha irmã, por amor de mim, por amor a você, então fala que você é minha irmã. Ok, tempo de fome, ele vai entrar no Egito, e ele diz que você é minha irmã. E quando ele diz isso, e está tudo aqui no texto, você pode depois meditar na sua casa. Quando ele chega naquele ambiente, realmente as pessoas olham para a esposa de Abraão e falam, mulher bonita. Quem ela é? Minha irmã. Você é a irmã dele? É, eu sou a irmã dele. Vai pegar para nós então. É da horinha. O texto então fala bem assim, ó. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó. E gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Mas de repente, lá no versículo 17, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor feriu, porém, a casa de Faraó. Por quê? Ele feriu com grandes pragas aquele lugar, por amor a Abraão e por amor a Sara. No outro dia, aquele Faraó chega para Abraão e fala, o que você fez? Está dizendo, porque você disse que ela era sua irmã e ela é a sua esposa. E ele diz, eu fiz por medo. Eu fiz por medo. Quantas vezes o medo faz com que nós tomemos decisões erradas? Quantas pessoas tomam decisões erradas devido ao medo?
Deus essa noite te trouxe aqui, irmão, para falar. Está com medo do quê? Do amanhã? Para cada dia basta o seu. Deixa o amanhã cuidar de si mesmo, irmão. Viva o que Deus tem para você hoje. Hoje você vai dormir, vai descansar. Creia que Deus já está no seu amanhã. Não tenha medo do futuro, se o teu futuro está nas mãos de Deus. Então Abraão, vamos lá, tempo de fome. Ele fala que a sua esposa é sua mulher. O Senhor fere aquele ambiente. Faraó entende que aquela mulher não é irmã, é esposa. Agora um pouquinho mais para frente. Vamos comigo lá no capítulo 26. Capítulo 26 de Gênesis mesmo. Versículo 1. Olha o que diz a palavra. E havia fome na terra, além da primeira fome que foram nos dias de Abraão. A fome agora ela se repete, pastor Osiel. Abraão viveu um tempo de fome. Isaac está vivendo um tempo de fome. Mas no tempo de fome Deus cuidou de Abraão. Eu preciso te falar, fica tranquilo. O mesmo Deus que cuidou de Abraão no tempo de fome é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós que estamos sentados nessas cadeiras aqui. Eu não sei qual é o tempo que você vive, se é um tempo de escassez, se é um tempo complicado, se é um tempo difícil, mas o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje que continua operando grandes sinais e grandes maravilhas. Nós precisamos crer e confiar, mas o texto diz que houve fome naquele lugar. E agora Isaac vai se movimentar devido àquela fome, e ele quer ir para o Egito. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Não repita o mesmo passo do seu pai. Habita na terra que eu te disser. Eu vou ler todo o texto para depois compartilhar com você. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Olha agora o versículo 6. E assim habitou Isaac em Gerar, aonde Deus falou. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: ela é minha irmã. Porque temia dizer: é minha esposa, é minha mulher, porque ela também era formosa, era bonita, era bela. E olha o que diz o texto. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que viu Isaac brincando com Rebeca. Irmão, Rebeca já estava agora na casa de Abimeleque. Por quê? Porque Isaac vai repetir a mesma mentira do pai. Tempo de fome. Ele vai falar que Rebeca também é sua irmã. Facilmente Abimeleque, os príncipes poderiam ter deitado-se com aquela mulher. Mas mais uma vez Deus cuidou de Isaac, e ninguém tocou em Rebeca. Mas ambos tomaram a mesma decisão no tempo de fome. Ambos repetiram o mesmo ciclo de mentira. Irmão, eu não sei se você está entendendo, mas eu quero trazer agora para mim e para você nos dias atuais, nos dias de hoje. Quantas pessoas, quantos filhos que nós vemos nele, a mesma repetição dos pais. Aonde o pai errou, o filho está errando. O pai bebia, agora o filho bebe também. O vô bebia, agora o pai bebe, agora o filho bebe. Quantas vezes nós olhamos para o passado e nós vemos muitas vezes o avô que foi mentiroso, agora o pai é mentiroso e o filho se torna mentiroso. Quantas vezes nós olhamos para os dias atuais e quando começamos a analisar, nós começamos a perceber os filhos repetindo os mesmos erros do pai.
mesmo erro que Abraão cometeu, Priscila, Isaac cometeu também. Pelo mesmo sentimento de medo de Abraão, Isaac teve também filhos. Vocês não precisam repetir o erro dos seus pais. Meus pais não estudaram, vai você estudar. Meus pais não viveram grandes coisas, mas eles estão lutando, vai você agora e corra atrás dos seus sonhos. Meus pais não se formaram, na minha família ninguém se formou, na minha casa ninguém estudou, na minha casa ninguém levantou uma empresa, na minha casa ninguém teve sucesso, e muitas vezes vamos repetindo padrões. E Deus falou muito forte ao meu coração, que muitas pessoas que estariam aqui nessa noite, neste lugar, estão repetindo padrões. Padrões de mentira. O pai não teve sucesso no casamento. Aí agora muitas vezes o filho também está tendo dificuldade no casamento. O divórcio parece que está batendo na porta. Se meu pai viveu isso, é normal coisíssima nenhuma. Deus fez seu casamento para ser duradouro. Seu pai errou, sua mãe errou, mas você não vai perder. Você não vai viver o mesmo erro que cometeram os seus pais. O seu casamento vai ser uma bênção. Você não vai seguir o mesmo ciclo passado. Meus pais tiveram uma empresa e quebraram. Eu tenho uma empresa, está um tempo difícil, eu vou quebrar. Você não vai quebrar, porque o Senhor vai dar direção. Você não precisa ter medo. Dá uma catucada quem está do seu lado, diga: por que estamos repetindo os ciclos que nós já conhecemos? A mãe a avó era difícil de lidar. A mãe é difícil de lidar. Agora o filho é difícil de lidar. Você conhece famílias assim, sim ou não? Aos montes. Aos montes eu conheço pastores, filhos de pastores, que se tornaram pastores, que viu o pai errar e erraram também, e estão ensinando seus filhos da forma errada. Repetições de ciclos. Os mesmos buracos que os pais caíram, os filhos estão caindo. É a genética, pastor. Eu sou assim, aprendi assim, fui ensinado assim e vou morrer assim. Você não precisa morrer assim, Isaac. Ouça a minha voz e ouça a minha direção. A sua casa pode ser diferente do que foi a casa do seu pai. Pastor, na minha casa não tinha paz, na minha casa não tinha sucesso, na minha casa não tinha alegria. Pastor, na minha casa não tinha mesa. Na sua casa, mas na sua casa vai ter mesa. Na sua casa não tinha paz lá, mas na sua vai ter paz em nome de Jesus Cristo. As ações estão sendo repetidas e nós não estamos percebendo, estamos repetindo os ciclos. Meu avô foi egoísta, eu sou egoísta também. Eu estou certo em tudo. Baixa a crista, caboclo. Dá uma seguradinha aí. Você sabe o quanto seus pais perderam devido às decisões que eles foram tomando devido à ignorância. Vocês viram aonde levou a ignorância? Sabe aonde leva a ignorância, irmão? A destruição. Eu não sei quais são os erros que você está repetindo do que você viu na casa dos seus pais. E muitas vezes usamos a tal desculpa: eu não recebi amor e eu não sei entregar amor. Você pode não ter recebido amor da sua casa, mas quando você conheceu a Cristo, você recebeu o maior amor que a terra já conheceu. Você não recebeu o amor do pai, você não teve, você nunca sentou no colo do seu pai. Vem aqui um pouquinho, Azaf, por favor. Vem aqui. Meu sobrinho está aqui. Eu nunca sentei no colo de papai. Então por isso eu não sei entregar isso aos meus filhos. Eu não aprendi dessa forma. Deus me colocou como porta-voz hoje.
Você não precisa repetir os ciclos que você viveu na sua casa. Você pode viver novos ciclos dentro da sua agora família. Pastor, mas eu nunca recebi amor dos meus pais. Eu nunca tive esse negócio aí, não é comigo. Aprenda. Deus já te colocou no colo quando você conheceu a Cristo e o recebeu como seu Senhor e Salvador. Ele te colocou no colo, ele diz: filhão, eu te amo. Obrigado. Então, como, Juliano, que eu posso falar? Eu não posso entregar o que eu não recebi. Alguém já ouviu isso? É normal, é o que eu mais escuto. Em casamentos, quando eu vou dar aconselhamento, as pessoas falam: mas meus pais não tinham esse negócio de ai, eu te amo, ai, vamos tomar um sorvete. Irmão, na época nem tinha esse negócio de açaí gostoso que tem hoje, irmão. Na época era picolé que passava assim, ó, ó, sorvete. Eu já saí na rua com o meu avô. Meu avô tinha um carrinho de sorvete. Irmão, sendo bem sincero, sorvete ruim. Mas na época era o melhor sorvete, sim ou não? Era o melhor sorvete. Irmão, eu nem lembro quanto que era na época, irmão, mas passava ó o sorvete. E aí nós íamos lá, comprávamos sorvete e desfrutávamos daquele momento. Agora chegou o açaí, irmão. Aleluia. Glória a Deus pelo sorvetinho de picolé. Glória a Deus, aleluia, benção pura. Mas se eu posso agora no açaí, eu vou no açaí agora, irmão, aleluia. Aquela glória, coloca um creminho, mistério, aleluia. Eu não preciso repetir, porque eu recebi. Se existem coisas novas, se existe um tempo novo, e eu posso desfrutar. A nossa época, irmão, você acha que tinha pizza toda semana? Sinceramente, eu nem sabia o que era pizza na minha adolescência, irmão. Fui saber o que era pizza depois que eu vi aquele mistério redondo, as coisinhas em cima assim, colocava no forno. Eu falava: uau. Não, em casa eu não comia, eu não vou comer. Larga a mão, você pode viver um novo ciclo, está perdido aí. Tem muita gente que viu o pai errar em tantas coisas ministerialmente e continua errando também. O pai deu cabeçada, você está dando cabeçada também. Tem muitas pessoas que muitas vezes olham para mim: você não é igual ao seu pai. Realmente eu não sou igual ao meu pai. Eu aprendi com meu pai, eu cresci com meu pai, eu vou evoluir com meu pai. Mas aleluia, eu cresci, eu me desenvolvi, mas eu sou o Ismael. E eu vou viver o que Deus tem na vida do Ismael. Eu aprendi com os acertos e com os erros do meu pai. Mas Deus me levou a acessar um novo ambiente. E para acessar um novo ambiente, eu não posso errar onde ele errou. Eu preciso acertar onde ele acertou, mas corrigir os passos que ele errou para viver um novo tempo em Deus. Mas o medo, as repetições: meu pai é assim, eu sou assim, e meu filho vai ser assim, e vai repetindo. E é uma casa que nunca desfruta de bênçãos, é uma casa que nunca desfruta de milagre, porque vive repetindo os mesmos erros. Meu pai não tinha esse negócio com a minha mãe, eu vou ter com a minha esposa agora. Caboquinho, aproveita que você é casado, pessoa abençoada que Deus colocou do seu lado, desfruta com ela, vai no parque, vai em algum lugar, aleluia, acesse o novo ambiente. Mas eu não sei fazer isso, aprenda. Hoje em dia tem YouTube, irmão, como ser carinhoso. Eu não sei esse negócio aí, pastor. Dá o cartão na mão dela, é forte. A Juliana recebeu agora ali, aleluia. Sabe, nós podemos acessar de uma casa abençoada, mas olhamos as repetições que a nossa casa viveu lá atrás. Você não precisa viver as mesmas coisas. Tem gente que o pai faleceu por causa de bebida. Tem gente que perdeu membros da família por desobediência. Tem gente que não consegue desfrutar da casa que tem. Não,
o vazio sempre está ali dentro dele, porque ele não consegue ver o que Deus fez na história dele. Abraão desceu para o Egito, gente, mas Deus disse para Isaac: não desça para o Egito, eu vou te abençoar, eu serei contigo, eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Você não precisa repetir os mesmos padrões, mas Isaac repete. Abraão correu o risco de perder a sua esposa, Isaac correu o risco de perder a sua esposa, por causa do medo. Diga assim comigo: o medo não vai me controlar, o medo não vai me dominar. Eu hoje recebo essa palavra e vou controlar todo o medo que ainda está dentro de mim. Chega de viver com medo e deixar ele conduzir, deixar ele te guiar. O medo ele é importante quando ele te coloca em sinal de alerta, mas não em sinal de paralisação. Eu tenho medo de cachorro, irmão. Se for desse tamanho e começar a latir perto do meu, eu já começo a arrepiar todo o meu. Misericórdia, segura esse cão aí. Irmão, se começar a latir, e é engraçado que a gente vai na casa dos outros, ele fala assim, ó: mas não morde porque é seu. Eu não sou da sua casa, ele pode morder eu. Irmão, começou a latir, e já arrepia tudo. Você segura esse Satanás aí. Segura. Então eu tenho esse medo, tenho esse receio. O que aconteceu? Pastor, você precisa de um psicólogo. Que psicólogo quer? É por causa de cachorro? Não preciso, não quero ter cachorro mesmo. Mas esse receio de cachorro não me deixa ficar paralisado. Não, se o irmão tem cachorro, não me impede de estar na casa dele. Eu vou até lá e falo para ele: segura o cão, mas eu estou chegando aí, prepara a janta. Eu não posso me paralisar devido ao medo. Eu preciso continuar andando. E por que você está parado? É tão fácil falar para os outros, né? Ei, para de medo, continue andando. Mas e você? Está com medinho. Porque os seus pais se frustraram ministerialmente, e você agora não quer se colocar e se aprofundar nas coisas de Deus, porque você tem receio de também se machucar. Tem gente que não quer mais mergulhar na igreja, porque teve familiares que muitas vezes sofreram no âmbito religioso. Irmão, algumas pessoas da sua família sofreram, mas não é por causa disso que você não vai viver as águas profundas em Deus. Eu vivi muita coisa dentro de casa, eu vi muita coisa no meio religioso, mas nada e nem ninguém vai me impedir de viver o chamado que Deus tem sobre a minha vida. Rabacanta labará cheia lá. Eu tenho medo de me entregar, porque eu vi pessoas da minha família, pastor, padecendo por causa da igreja. Se entrega. Você poderia acessar um novo ciclo, uma nova estação, águas profundas, mas devido ao medo está paralisado, porque alguém da sua família sofreu na igreja A, sofreu na igreja B, sofreu na igreja C. Então, eu prefiro ficar parado. E não tem graça viver, carregar algo poderoso e ficar parado. Corta o som para mim agora, no microfone fundo. O que você consegue ouvir? O que você está ouvindo? O silêncio é ruim, sim ou não? De que adianta você carregar algo poderoso e estar com esses instrumentos aqui tudo parado? Tem muita gente aqui ministerialmente, o Senhor está dizendo, que tem medo de se aprofundar devido aos receios que você tem de sofrer na igreja. O diabo colocava isso em mim também quando eu assumi a igreja, sabia? O receio de ser ferido pela igreja e pelas pessoas. Instrumentos parados, porque você não tem coragem de furar essa bolha de proteção que você criou. Ministérios parados, porque você não tem coragem de assumir a sua própria responsabilidade e parar de culpar os outros. É sempre alguém errado, você nunca erra, você nunca falha, é sempre os outros, e você não assume o seu próprio papel.
Eu entendo que eu posso ser ferido pela igreja, eu entendo que eu posso ser ferido por pessoas, mas eu sirvo a um Deus que cura, um Deus que restaura e um Deus que liberta. E ainda que pessoas possam me ferir, eu tenho um Deus que pode me curar. Então por isso eu não vou parar. Mas está assim, como instrumentos, parados, repetindo o ciclo que você viu. Ou parado por ciclos que você viu com tanto problema e com tanta dificuldade. Mas nessa noite, Deus está colocando o som. Deus está começando a colocar o som na vida de algumas pessoas que estão aqui hoje. Porque nós vamos encerrar os ciclos que nós estamos fechados. E vamos acessar um novo tempo e um novo ciclo que Deus tem sobre a nossa vida. Eu tenho um som e não vai ficar gravado aqui no meu peito. Eu vou colocar para fora. Rabandora Sharia Calabandara. Mas Abraão está ali, errando, e o seu filho vai errar. E olha que profundo, abra comigo sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 12. Olha o que diz, o versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse a Natã a Davi: também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Buscou Davi pela criança, jejuou, orou, entrou e passou a noite prostrado em terra. Não comeu pão, não bebeu água e ficou ali. Olha Davi. Ele começa agora a buscar pelo filho que está doente. As pessoas chegam para ele e falam: rei, coma, e o filho está doente. Beba, e o filho está doente. Não quero comer, não quero beber. E lá está Davi orando, jejuando, clamando pelo seu filho. E de repente o filho de Davi com Betseba morre. Davi está aqui prostrado, e ele olha para o lado, e de repente lá estão os soldados com uma cara. Sabe aquela cara que denuncia aconteceu alguma coisa? E Davi está aqui, nessa estação, orando e jejuando, nesse ciclo, clamando pelo seu filho. Mas ele olha para o lado e ele vê o soldado com uma cara de que aconteceu alguma coisa. Davi olha para o soldado e diz: o menino morreu? O menino morreu. O menino morreu? O menino morreu. Ergue mais o dele que está com medo, está com vergonha desse tamanho todo, sem voz mais. Você tem mais voz aí, rapaz? Me ajuda a pregar agora, vai, coloca som no microfone dele. Joga eco na voz dele para ficar bonita essa voz. O menino morreu? O menino morreu. 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 Acabou. O cara não está comendo, não está bebendo, está jejuando, está orando, mas ele olha para o soldado e diz: a criança morreu. O menino morreu. Confundi ele agora, você percebeu, irmão? Aleluia. A criança morreu? Sim, o menino morreu. Acabou para mim, porque eu orei, clamei, jejuei e Deus não me respondeu. É assim que ele faz? Não. Davi se levanta, ele se lava, troca as suas vestes, ele come, ele bebe, e ele vai diante do altar e adora. Pastor, não entendi. Ele olha para o soldado e diz: o menino morreu. E o soldado diz: o menino morreu. Davi entende que aquele ciclo ele não precisava orar mais. Já era, acabou. Davi se levanta, ele troca suas vestimentas,
Ele vai para o momento de adoração. E as pessoas não entendem e diz: o menino estava vivo, ele não comia, ele não bebia, ele não se banhava, mas agora que o menino morreu. Davi se levanta, sabe o que Davi me ensina? Davi entendeu que o que morreu, acabou, e para mim acessar o novo tempo, eu preciso velar aquilo que morreu. Você precisa entender que tem coisas que Deus não vai ressuscitar. Existem coisas que Deus não vai responder. Não é porque está orando, não é porque está jejuando, não é porque está fazendo rebuliço que Deus tem que te atender. O menino morreu. O menino morreu. Naquela fala do soldado, Davi entende que aquele ciclo fechou. E depois você pode ler na sua casa. Davi se levanta, se banha, come, bebe, vai para adorar o Senhor. As pessoas não entendem, falam: como pode? Não entendem o que ele está fazendo. Agora ele está comendo, agora ele está bebendo. É porque agora ele vai acessar o novo tempo. Ele vai até Betseba e ele vai consolar Betseba da morte daquela criança. Ele vai consolar e ele vai ter relação com ela. Pega no teu espírito. E naquele momento, naquela noite, Betseba engravidou. Davi entendeu. Ele consola Betseba. E sabe quem nasce? Salomão. Sabe quem nasce? Sabe quem nasce? Sabe quem nasce? E sabe o que significa Salomão? Salomão é aquele que estabelece a paz. Você não entendeu? Aleluia, o novo ciclo, irmão, é um ciclo que estabelece a paz. Aleluia, ele sofreu um ciclo de morte. Ele entendeu que fechou, que acabou e que não adianta mais orar. Tem gente aqui orando por relacionamento que já acabou faz tempo. Tem gente aqui que está amarrado a relacionamentos que acabaram e fica choramingando. Ei, você é princesa de Deus, você é príncipe de Deus. Para de chorar pelo que já foi. Acesse o novo tempo, acesse o Salomão que Deus quer entregar para você, Davi. Meu Deus, tem coisa que já morreu e você fica aí se lastimando. E Deus está dizendo: Salomão só nasce se você enterrar o que já morreu. Você não consegue acessar porque fica remoendo. E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito dessa forma? Não teria vivido tudo que eu vivi, não teria passado tudo que eu passei. Não adianta chorar por leite derramado. Não adianta chorar por frustrações que já aconteceram. Já acabou. Já foi. Já passou. E o Senhor está dizendo hoje: enterra o ciclo que já acabou. Você só desfruta de Salomão se você enterrar a primeira criança. O que é isso, pastor? Não vou enterrar ninguém. Você só desfruta de Salomão num tempo de paz quando você decide enterrar o que já acabou. Tem quanta gente insistindo em coisas que Deus já disse: não vou ressuscitar. Deus está dizendo aqui a algumas pessoas, assim como Deus, assim como Deus falou para Moisés: basta, Moisés. Deus está falando para algumas pessoas aqui: basta.